como reconhecer, comunicar e cuidar de alguém que está nos últimos dias de vida. Nesse vídeo, eu, Hugo Mourão, médico paliativista, quero mostrar para vocês como funciona o processo do nosso atendimento. Como que um paliativista vai atuar num caso em que é necessário novas habilidades além do que os especialistas já estavam usando. Venho trazer o caso para vocês de uma mulher de 65 anos de idade que internou com um quadro de dificuldade para respirar. Ela veio para uma investigação de uma falta de ar que vinha há umas 2 semanas acontecendo. Na primeira investigação foi visto que ela tinha um derrame pleural à direita, um pouco à esquerda também, e que isso não sabia de onde estava vindo, mas que na tomografia que aproveitou para investigar isso foi visto uma pequena alteração já no fígado. Com a expansão da investigação, com uma nova tomografia, na pelve foi observado que ela já tinha uma doença, provavelmente oncológica, na parte do abdômen inferior, na pelve. E que essa doença poderia ali ser uma doença no ovário, uma doença do útero, algo desse tipo, mas que já estava com um tamanho muito importante ali na pelve e já tinha essa alteração no fígado associada. Essa paciente não conseguia respirar bem por causa do derrame. Então, quando ela chegou ao hospital, foi feita uma punção desse derrame, tirou 2 litros de líquido, e esse líquido veio com uma característica de ser oncológico. Ele é um líquido que surgiu ali por expansão da inflamação oncológica que ela tinha no fígado. Foi pedida a nossa ajuda para entender como poderíamos cuidar dessa paciente, como é que poderia ser feito o primeiro tratamento, porque ela continuava com muito cansaço, muita falta de ar, e ela continuava também com muita dificuldade de alimentar. Tinha perdido peso nos últimos meses e eles precisavam retomar o peso dela até para ela poder chegar ao tratamento oncológico de forma adequada. Conheci essa paciente nesse quadro de desconforto, tanto respiratório quanto uma náusea muito importante. E foi na investigação que descobrimos que já tinha muitos dias, 5 ou 6 dias nesse primeiro contato, que ela não conseguia evacuar, não conseguia nem soltar flatos. O abdômen estava bem distendido. Havia pouco líquido no abdômen, que foi tentado funcionar, também não conseguiu tirar muita quantidade, menos de 1 litro. E mesmo assim não aliviou esse desconforto, não permitiu uma evacuação adequada. Isso mostrou para a gente uma dúvida: será que a doença que havia no abdômen já estaria afetando o funcionamento do intestino de forma importante? Foi feito primeiro um tratamento focado em melhorar os sintomas que ela sentia, enquanto a gente tentava entender melhor qual era a posição dela, como é que estava o corpo dela e como é que ela reagiria. Então fizemos um tratamento iniciando uma dose baixa de opioide para ajudar na respiração, já que a parte mecânica, que era o derrame, foi drenada e ela mantinha um desconforto respiratório, que a gente acreditava ser por causa da expansão pulmonar. Então, junto com a morfina, foi iniciada fisioterapia respiratória para ela. E foi iniciado também um protocolo para estimulação do intestino. Tentamos com medicações que são procinéticas, né? Que a gente fala, que era a bromoprida, associado a um laxativo em dose mais alta, no caso o PEG, e até mesmo o bisacodyl, que é um irritante intestinal, para a gente conseguir uma estimulação do peristalse. Foi tentado durante 2 dias sem nenhuma resposta favorável. Inclusive, essa paciente passou a ter uma piora das náuseas, querendo sempre, tentando vomitar e com dificuldade até de vomitar. Então, a nossa dúvida foi se isso poderia ser uma obstrução pontual, foi discutido com a cirurgia, e visto que não havia nenhum ponto de obstrução na imagem do abdômen. A nossa impressão diagnóstica então foi de obstrução intestinal maligna, que é quando o intestino não está funcionando por influência do câncer que existe na barriga e que isso não tem um ponto específico que possa ser cirúrgico, que possa ser operável. Nesses casos, o tratamento de estimulação falhando, como foi o caso, a gente tenta uma outra abordagem. Utilizamos um corticoide em dose alta para tentar ver se desobstruiria e tentamos redução de secreção intestinal para evitar sofrimento de alça. A gente usou, nesse caso, o octreotide em dose baixa. A paciente teve uma melhora dos sintomas de náusea usando essa combinação, também com a retirada dos estimulantes de peristalse, que causavam muita cólica,
mas não teve eliminação de flatos nem eliminação de fezes. A melhora respiratória vinha lentamente, mas o abdômen não melhorava. Foi optado então e discutido com a paciente com calma a importância de uma sonda nasogástrica, em que a gente despressurizaria um pouco o estômago e o intestino. A paciente tinha recusado isso nos primeiros dias, porque era um desconforto, ela já tinha tido experiência com uma sonda antes em outro momento, e não queria usar dessa vez porque ela achava que não ia solucionar. Conversei com ela calmamente sobre por que o intestino dela não funcionava e a importância da gente fazer essa medida para que a gente retomasse a alimentação. Ela aceitou. No primeiro dia a gente já conseguiu uma drenagem de em torno de 1.500 ml de líquido com impressão de conteúdo digerido dessa sonda nasogástrica, mostrando que sim, era uma obstrução grave. Considerando tudo isso, optamos por rediscutir o caso com calma. O oncologista que acompanhava tinha um plano de tratamento que envolvia sim uma quimioterapia, uma imunoterapia e aguardava a especificação do tipo de câncer que ela tinha depois de uma biópsia feita no fígado. O tipo de câncer dela se confirma como um câncer de ovário pouco diferenciado, ou seja, um tumor que é muito agressivo, que já mostrava isso no comportamento dela no corpo, que em poucos meses já tinha doença em muitos locais, de uma forma muito importante, com um prejuízo muito grande das funções dos órgãos. E ela vinha então com uma disfunção respiratória, uma disfunção intestinal. Uma perda de peso que era muito importante e que a nutrição parenteral que foi tentada nesses dias de tratamento não estava sendo suficiente para resolver. Nossa impressão, então, juntando esses fatos, é de que, como ela não conseguia reverter o tratamento e ela não tinha mais condições físicas de receber um tratamento de alta intensidade, porque nesse período ela ficou muito fragilizada, perdeu muito peso, que não conseguia recuperar, e ela estava com essas disfunções orgânicas acumuladas, a nossa dúvida foi se ela teria sim alguma resposta ou se a gente já lidava com um caso que não tinha opção de tratamento. Avaliando as escalas que ela tinha, a gente avaliou o PPS, por exemplo, que é uma escala de funcionalidade, e que, mesmo em situação de hospital, em que a gente tem uma avaliação diferenciada em relação à capacidade do paciente movimentar, a gente não conseguiu uma resposta melhor do que 30 para ela. Com o edema e com a perda de força, eu não conseguia mais se levantar e ficar sentada na cama de nenhuma forma. Isso já era um sinal para a gente muito grave. E a gente avaliou também o PPI, que é uma escala oncológica muito específica, e que mostrou para a gente uma pontuação alta, uma pontuação de 7,5, que era uma pontuação que indicava que ela tinha uma perspectiva de sobrevida, na média desses pacientes que tinham esse nível de pontuação, menor do que 4 semanas de vida, em média menor do que 3 semanas de vida. Esse tipo de análise, e a gente entendendo que esses fatores que estavam afetando essa análise, ou seja, a causa de tudo isso, era a doença, e essa doença não tinha uma perspectiva de tratamento adequada nesse momento, mostrou para a gente que, na verdade, apesar de ser uma paciente jovem, com pouco tempo do diagnóstico, a gente já estava muito próximo de uma situação irreversível, e que essa paciente já estava, sim, em fase final de vida. Conversamos com os especialistas sobre isso, eles concordaram com a visão que estávamos apresentando, conversamos com a família e conversamos também com a paciente. Explicamos por que a gente percebia todas as coisas operando, explicamos por que a gente acreditava que um tratamento intensivo oncológico seria mais prejudicial do que beneficial, que a gente já havia conversado com os especialistas sobre isso. E levamos para ela a perspectiva de que, infelizmente, ela não recuperaria a funcionalidade que ela queria. O que ela queria era estar em casa bem, sem sintomas, sem sentir nada e conseguindo conviver com a família. Ela sempre foi uma dona de casa muito dedicada e que estava preocupada, mesmo dentro do hospital, se a casa estava limpa, se as pessoas estavam conseguindo seguir a vida delas, se o marido estava bem, quem estava cuidando do marido enquanto ela estava internada. E a gente teve que explicar para ela que essa parte de cuidar dos outros, ela não teria mais capacidade de fazer. Essa paciente, então, ficou, sim, bem abalada durante 1 ou 2 dias,
e conversou muito com as filhas nesse período. E depois chamou a gente para conversar e disse que ela então entendia que o melhor para ela não seria ir para casa. Ela não tinha essa ideia de que ela precisava falecer em casa e precisava estar lá. Ela tinha a impressão de que ir para casa ia gerar nela mais ansiedade, por não conseguir fazer o que ela gostava. Nós conversamos com ela então sobre como funcionaria o tratamento no hospital, que ainda assim tinha alguma indicação, porque ela recebia muitas medicações para controlar os sintomas, para controlar o que ela sentia e evitar esses órgãos que não funcionavam bem virassem um problema. Ajustando os remédios, ajustando a parte de controle de dor, ajustando a parte de desconforto abdominal, mantínhamos essa sonda funcionando, checando essa sonda, a drenagem da sonda todos os dias, e controlando tudo isso, ela ficou muito confortável. Tão confortável que ela se sentiu bem, que ela queria levantar mesmo não conseguindo, né? E ela percebeu que estava faltando força ainda, mas tão bem para ela e para todos da família, que vieram se perguntar se a gente não tinha mudado de ideia, porque ela tinha melhorado. E a gente teve que levar uma conversa difícil de que ela não tinha melhorado. Ela somente estava sem sofrimento, porque os nossos tratamentos estavam funcionando nesse sentido. Com isso, ela percebeu que não tinha melhorado e começou a organizar a vida com as filhas, com o marido, para que todo mundo se preparasse para a sua partida. Tivemos momentos muito bonitos no hospital, em que ela procurou a ajuda de seus líderes espirituais, ela procurou encontrar familiares que ela não via há mais tempo, encontrou os netos e teve muitos momentos agradáveis. Até que finalmente o corpo dela se mostrou mais cansado. E numa das conversas com a gente, ela demonstrou que a mente também estava cansada, de que viver tudo isso, de ver seu corpo desligando, estava sendo um sofrimento para ela. A gente trabalhou junto com a psicologia, a gente procurou trazer outras formas de distração, de qualidade do tempo para ela, de que ela aproveitasse mais seus dias. Mas a sensação para ela era que já poderia encerrar. Ela tinha cumprido as pendências que ela viu quando percebeu que o fim de vida chegava. Então conversamos sobre esse sofrimento e iniciamos medicações que ajudavam ela a descansar a mente de noite. É uma medicação que poderia relaxá-la. A gente usava do midazolam, uma dose baixa, não uma dose de alta sedação, uma dose de relaxamento e de redução de ansiedade. Ela teve noites boas, ficou satisfeita, conseguiu inclusive esperar um primo que vinha distante, que vinha dos Estados Unidos para visitá-la. Mas depois dessa visita a gente percebeu que ela conversava menos, que ela ficava mais fechada, e ela começou a trazer para a gente que o sofrimento psíquico continuava aumentando muito, apesar do corpo estar bem controlado, estar sem sintomas graves. Acabou que alguns dias depois, 2 dias depois se não me engano, ela teve uma piora da respiração, uma piora relativamente rápida. A gente ficou sem entender se tinha mudado alguma coisa das medicações, tinha mudado alguma coisa do quadro. E a gente viu que, na verdade, ela tinha piorado o derrame de novo. E esse derrame chegou num ponto em que o pulmão realmente estava muito fraco, e ela já estava mais acamada e mais fraca, ela não estava mais conseguindo compensar isso. Esse sofrimento respiratório não respondeu bem à medicação, não respondeu às medidas de posicionamento, ela não conseguia ficar sempre no decúbito que precisava, que incomodava, e a gente entendeu que seria um fator limitante para a continuidade da vida dela. Conversamos com ela e com a família e entendemos que o sofrimento não reduzindo e junto ao sofrimento psíquico que ela tinha, talvez fosse a hora da gente usar a sedação paliativa de uma forma mais profunda. Ela concordou, ela achou boa a ideia. Tivemos um momento de conversa com as filhas, de conversa com o marido. Ela pediu para ter essa conversa, eles tiveram um momento de despedida e a gente iniciou a medicação para que ela dormisse. Fomos ajustando, procurando sempre que ela ficasse dormindo, relaxada e ainda percebendo algumas coisas do ambiente. Pedimos às filhas que colocassem músicas que ela gosta, pedimos que o ambiente fosse favorável para ela. As visitas dos familiares mais distantes foram reduzidas. As pessoas que não tinham muito contato com ela não foram recomendadas de ir ao hospital. E em questão de poucos dias, porque aí já era uma questão respiratória que era muito limitante, a gente percebeu o corpo dela se desligando
e ela faleceu com tranquilidade junto da família no quarto do hospital. Esse caso foi muito forte em vários sentidos, de que tinha muita coisa para fazer, de controle de sintoma, de comunicação, de entendimento do caso, comunicação com os especialistas, de procurar entender o caso de forma contínua. Não foi um caso que já veio pronto e que não foi um caso, obviamente, de fim de vida no primeiro contato, mas que a gente conseguiu entender como era assim depois. Tiverem dúvidas sobre esse caso, se alguma medida específica foi feita, comentem, marquem sua inscrição no nosso canal para a gente continuar passando sobre essas experiências e discutindo esses pormenores, e também tragam informações que a gente vai trazer informação de volta para vocês.